Mas vamos que vamos então, aula número 5 do nosso curso de autossabotagem. E hoje nós vamos então avançar mais 3 perfis, hein, pessoal? Semana passada vimos 3 perfis de sabotadores, hoje mais 3 perfis e vamos em frente. Nas aulas passadas nós vimos alguns perfis, olha lá. O excesso de autoconfiança, eu falei que tinha um meia-culpa aí, né? Que eu já pequei muito no passado, já me ralei muito por causa desse item 1. A falta de confiança, que é o contrário. O solícito, o protetor. O crítico, exigente, o implicante. O frio, o fechado, o pouco afetivo. O sem paixão, com visão limitada, vontade fraca, né? O excessivamente dominante. Então são perfis que nós já vimos nas apresentações anteriores. Hoje vamos avançar então mais 3 perfis. O primeiro perfil da noite, o resistente a mudanças. Esse é um perfil realmente muito complicado por uma razão muito simples. Está aí na tela, olha só. Heráclito de Éfeso, pré-socrático, né? Mais ou menos, pessoal, a data não é precisa, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, Heráclito já dizia o seguinte: Panta rei, em grego, né? Tudo muda, tudo flui, nada é permanente, exceto a mudança. A mudança acontece o tempo todo. Fora a mudança, nada acontece o tempo todo. Uma hora está de um jeito, outra hora está do jeito. Você não pode se banhar no mesmo rio 2 vezes. Porque a hora que você entra no rio, as águas já fluem, já é outra água. E ainda que a água estivesse parada, você entra no rio, você já é uma outra pessoa. Suas células já renovaram, então não tem jeito. Tudo está em constante mudança. E se você carrega o sabotador desse medo da mudança, pessoa assim muito estática, né? Qualquer coisa diferente numa caneta, Crisóvão, tem que ficar aqui assim. É claro que nós temos que ter uma organização. Eu procuro, dentro dos limites do possível, ser organizado, até mesmo porque eu tenho um viés muito bagunceiro, então eu tenho que me disciplinar para ter uma ordem. Eu vou colocar isso aqui, a minha agenda sempre fica aqui e tal. Procuro ter essa ordem, né? Mas tem pessoas que passam até mal, né? Como assim? A caneta tá virado assim, ela tem que ficar assim, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade. E como a vida é esse eterno movimento, as coisas estão sempre acontecendo, as coisas estão sempre se modificando, né? A pessoa que tem esse perfil, ela vai sofrer pra caramba e ela vai ter muita dificuldade de adaptação. Sendo que a habilidade de adaptação é o que nos torna sobreviventes nessa jornada evolutiva. Você sabe que, não sei se você tem essa informação, mas de todos os animais existentes no planeta Terra e os que já existiram, nós, humanos, e somos animais, né? Nós somos o que temos a maior capacidade de adaptação, né? Então muitos atribuem o fato do homem dominar os outros animais, a nossa inteligência, né? Ou a nossa habilidade de comunicação. O que nos tornou capazes de dominar todo o reino animal, mineral, vegetal, é a nossa capacidade de se adaptar. E a pessoa que tem dificuldade de mudança, ela está renegando esse poder que nós temos de adaptação, de mudar, de ver as coisas numa outra perspectiva. Eu posso provar isso para você. Qual é o outro animal, além do ser humano, que habita as estepes, o cerrado, os desertos, as geleiras? Se você for lá no Polo Norte, você vai ter esquimó. Ou se você for lá na Antártida, do outro lado, você vai ter pesquisadores morando lá no meio do gelo. Mas se você for no deserto do Saara, você vai ter nômades morando lá também. Se você for lá no meio da mata amazônica, da floresta amazônica, vai ter gente morando lá. Ou seja, o ser humano ele consegue se adaptar em qualquer clima, em qualquer situação. Eu pergunto, qual é o outro animal, além do ser humano, que consegue morar no deserto, ou no gelo, ou na floresta, ou no semiárido? Não tem, gente. Só a gente mesmo, só o ser humano. Por quê? Porque é essa nossa capacidade de lidar com a mudança. Agora, se você tem essa dificuldade, você está negando
negando um grande poder. Isso, obviamente, tira muitas oportunidades da sua vida. Olha aí na tela. É a frase, inclusive eu coloquei essa frase no Facebook hoje. Qualquer que seja o seu paradigma de trabalho hoje, ele não vai funcionar no futuro. Não tem jeito, as coisas mudam, gente. Olha, eu vou pegar como exemplo o meu trabalho como psicoterapeuta, como coach, como conselheiro. Eu já falei em algumas apresentações, já disse isso, principalmente em apresentações para psicólogos, para terapeutas, que atendimento presencial de aconselhamento vai acabar. Daqui a um tempo não vai ter mais. E as pessoas falam, imagina, a gente tem que ter o contato humano, e o negócio aí do olho no olho e tal. Pode escrever o que eu estou falando, querendo ou não querendo, os atendimentos vão migrar para o plano virtual. Principalmente, primeiro porque não tem necessidade de ser presencial. Mas eu preciso ter esse contato presencial. Para quê? Você quer ficar abraçando o seu terapeuta? Você quer ficar beijando ele? É isso? Né? Não tem necessidade. O trabalho terapêutico ele é mental. A gente está trabalhando com ideias. E com a criminalidade cada vez aumentando cada vez mais, com as distâncias que vão, as cidades, a dificuldade de tráfego, lugar para estacionamento, custo e tal. E com a facilidade que a internet vai promovendo cada vez mais e mais, agora nós já temos as câmeras de 360 graus, não sei se você sabe disso, mas já existem filmadoras, né? Eu estou pensando em comprar uma dessa. Logo vocês vão ver a minha sala inteira, aí vocês vão pegar o mouse aí, vocês vão mudando, vocês vão enxergar tudo aqui. Já existem câmeras assim, e a evolução da realidade 3D, daqui a algum tempo, vocês vão apertar aí o computador, vai estar o Cris Almeida na frente de vocês, né? Em virtual, né? Como é que fala? 3D, né? Eu vou aparecer aí na frente de vocês, realidade virtual, né? Então, meus amigos, as coisas mudam. E se você é da época, eu não vou usar o computador porque eu gosto da máquina de datilografia, né, como está aí, você fica para trás, gente. Né? Você vai ficar para trás. Então, é importantíssimo você estar aberto às modificações que naturalmente a sociedade, a tecnologia, o mercado vai trazendo, porque se você não tiver isso, me desculpe, você vai sofrer e muito. Tá? E existem pessoas que são tão resistentes, né, nesse processo de mudança, que elas resistem tanto que elas estão cada vez mais perdendo o mercado, perdendo a situação, perdendo as rédeas da própria vida, da própria profissão, porque não se atualizam, não estudam, não fazem uma reciclagem, mas teimosamente continuam insistindo desse jeito que é bom na minha época, que a coisa funcionava, tem que ser assim, tem que ser assado, e não tem que nada, pessoal. Ou você se adapta, ou você está fora. É assim que as coisas funcionam, né? Mas eu não gosto. Mas, veja só, gostando ou não gostando, essa é a realidade da vida, tá entendendo? Então, existem algumas coisas que não tem como você ver. Agora já tem experiências de atendimento médico por balcões, igual o caixa eletrônico, né? Você enfia lá a sua mão, o negócio já mede o seu pulso, já vem uma agulhinha, já pinça, já tira uma gotícula de sangue, o computador já avalia tudo. Se você precisar conversar com o médico, você aperta lá o botão, ele já localiza um médico que está à disposição, já aparece lá na tela, já imprime ali a sua receita, você foi num caixa eletrônico e fez uma consulta médica. Isso já existe, gente. Isso já existe, né? Fazendo exame ali na hora, exame de sangue, exame de pulso, pressão. Então onde é que vai parar essas coisas todas? Está entendendo? Então, ou você abraça a realidade, ou você vai ficar para trás. Não tenha dúvida nenhuma. Se você é resistente a mudanças, não gosta desse negócio de tecnologia, não gosta de inovação, vai ficar para trás bonitinho. E depois, meu amigo, minha amiga, presta atenção. Para recuperar o tempo perdido, eu vou dizer, às vezes nem dá, né?
Às vezes a pessoa ela ficou tão para trás que ela não consegue mais pegar o ritmo, né? Agora, obviamente, nós somos seres de hábitos e nós temos que lutar contra isso. Tem até uma historinha que possivelmente você conhece, já ouviu, já assistiu em alguma... A história dos macacos e da banana. Se você já ouviu a história, vamos repeti-la para memorizar melhor. Então, os cientistas, essa experiência foi feita, tá? Não é apenas uma alegoria, foi feita a experiência. Banana lá em cima da escada, e cada vez que um macaquinho subia a escada para pegar a banana, os cientistas ligavam uma ducha de jato frio, de água fria, e molhava toda a macacada molhando. Aquele monte de água, né? E os macacos ficavam loucos. Aí o macaco até que estava subindo descia. E aí ia outro, vou pegar a banana. Água em todo mundo, aquele ducha fria. E aí a macacada começou a pensar. Bicho também pensa, né? Olha, cada vez que sobe um ali, vem ducha fria, né? Então, quando um macaco se atrevia a subir, os outros já ficavam bravos, já puxavam ele para ele não subir, porque a hora que ele começasse a subir, vinha a ducha fria. E os macacos aprendiam isso. E aí o que os cientistas foram fazendo? Tirava um, colocava outro, tirava um, colocava outro, né? E até que essa experiência da ducha fria, ela meio que cessou, porque o macaco começava a subir e os outros já tiravam, não deixavam ele subir aquela escada. Só que tirando um, colocando outro, tirando um, colocando outro, de repente aquele grupo de macacos já era um grupo completamente novo. Não tinha mais dos macacos antigos que haviam passado pela experiência desagradável da ducha de água fria. E entretanto, um ia aprendendo com o outro ia aprendendo com um, e quando alguém se atrevia a subir a escada, mesmo aquele que não sofreu a experiência da ducha fria, ele ia lá, ficava bravo, não deixava mais o macaco subir. Ele aprendeu aquele comportamento, né? Veja lá se na sua vida você não está reproduzindo muitos comportamentos, muitas atitudes, não está repetindo muitas informações, às vezes de coisas que você acredita, né? Você tem aquela ideologia e você não muda. A realidade está ali estampada na sua cara, né? Hoje, atualmente, o Brasil está passando por situações assim muito complexas, muito difíceis, né? Em relação ao meio político e tudo mais. De repente ele está estampado a coisa na sua cara, mas você já tinha aquela ideia, você já tinha aquele condicionamento, você já tinha aquelas crenças e você não consegue mudar suas crenças, porque você já acredita naquilo. Olha, pessoal, isso é muito perigoso, né? Então, a sabotagem aqui é aquela mente fechada, que impede você de ver a realidade das coisas, porque você está fascinado por aquela realidade que você já acreditava. Muito importante isso, tá bom, gente? Vamos ver se você tem esse perfil. Será que você tem 100% esse perfil? Ou você tem 50%, ou só um pouquinho? Olha lá as frases comuns para esse perfil. Mudanças e incertezas me deixam nervoso. Será que você fica tenso quando as coisas são diferentes, né? Pô, mudou a plataforma da Unidarma. Eu não quero mais, eu gostava da antiga. Você já fica meio tenso? Para que correr riscos desnecessários, Cris Almeida? O caminho mais seguro é aquele testado e aprovado. Cris, os objetos têm lugar certo e eu não gosto quando ficam fora do lugar. Quando encontro algo que me agrada, eu costumo adotá-la como hábito, né? Eu vou comprar pãozinho lá na padaria do seu Zé. Gostei? Pronto, só vou lá, não preciso ir em outra padaria. Já estou acostumada com aquela. Quando me apresentam uma nova ideia, minha reação é pensar sobre o que não pode dar certo. Não sei não, hein? Será que é uma boa ideia? Vamos continuar com essa ideia aqui, olha. E você fica inventando moda. E você sempre com essas ideias, lá vem o outro lá, né? Sempre querendo mudar as coisas. Será que você tem esse perfil? Olha lá o último. Eu gosto de ter uma rotina estável. Depois que eu planejo algo, eu não gosto que as pessoas fiquem mudando, né? Não tem essa história de ficar mudando. Já não falou que era assim? Então vamos até o fim, né? De repente eu comecei a ler, Cris, eu comprei esse livro, né? Eu paguei R$30 nesse livro aqui. Beleza. Tá gostando da leitura? Não, o livro é horrível.
mas eu vou ler até o fim, porque eu já gastei, agora eu tenho que terminar. Já comecei, eu vou até o fim. Pô, mas você não está gostando do livro. Não, mas agora eu vou até o fim, né? Então a pessoa que tem esse perfil, ela tem dificuldade. Como eu comecei o discurso de hoje, ela nega essa propriedade natural do ser humano, de adaptação, né? Por condicionamentos, por formação familiar, por insegurança, vai lá saber por quê. Mas isso, obviamente, traz muitos prejuízos para a pessoa. Se você se identifica total ou parcialmente com esse perfil, primeira ação, ao me defrontar com uma nova ideia, minha primeira reação será positiva e entusiasmada. Então alguém chega e fala, vamos fazer isso aqui diferente? Você fala, opa, peraí, vamos ver, né? Legal, né? Não que você tenha que concordar com todas as mudanças, mas pare de pisar no freio, né? De repente a pessoa estava tão animada com aquilo, né? Ou chega aqui o Cris Almeida e fala, pessoal, tem uma proposta nova na Unidarma, nós vamos inventar um novo projeto, aí você vai, lá vem moda. Não, que história é essa de lá vem moda? Vamos ver o que é, né? Pode ser uma coisa bacana. Olha, prova essa sorvete de, sei lá, esses tempos atrás eu fui numa sorveteria oriunda lá do Nordeste, para quem é de Portugal, é o seguinte, o Brasil, você sabe muito bem, é uma extensão gigantesca, e lá no Nordeste tem fruta que aqui a gente nunca ouviu falar, e agora até nem me lembro o nome, né? Então sorvete de não sei o que, sorvete de não sei mais o que, e eu nunca ouvi falar desses nomes, né? Sorvete, sei lá, de cupuaçu até já ouvi falar, mas esses nomes assim de fruta que eu nem imaginava que existia. Né? Prova isso aqui. Ah, não quero. Mas você já provou? Não provei, mas não gosto. Mas como não gosta? Você não provou ainda? Ah, não, eu gosto de sorvete de chocolate. É só desse que eu gosto. Só tomo sorvete disso. Então, a pessoa tem dificuldade de experimentar coisas diferentes. Né? A ação 2. Olha lá. Passarei a me dedicar a atividades diferentes e a dizer frases como vamos experimentar, ou deixa eu provar para ver como é que é. Né? A vida é tão múltipla de experiências, né? Quando a gente pensa tantos lugares para conhecer e em tantos lugares, tantas pessoas para conhecer, né? Esses tempos atrás estava conversando com uma moça, ela estava assim completamente decepcionada porque ela estava namorando um rapaz, já namorava há 2 anos e depois de 2 anos de namoro o rapaz deixou ela. E ela com a seguinte frase, isso é bem comum, né, esse tipo de frase, eu nunca mais vou gostar de ninguém como eu gostei dele. Eu falei, poxa vida, mas olha, o mundo tem 7 bilhões e 200 milhões de habitantes atualmente. Desses corta no meio 3 bilhão e meio para lá, 3 bilhão e meio para cá. Desses 3 bilhão e meio, tira uns 2 bilhão ou 1 bilhão, né? 1 bilhão e meio, sobra aí mais ou menos uns 2 bilhões de homens, tirando os velhos, os muito criança, quem está casado, tirando aí, sobram uns 2 bilhões. Desses 2 bilhões, vamos imaginar que 1 bilhão não te interessa. Sobra ainda 1 bilhão de homens no mundo. E você acha que desse universo todo, de 7 bilhões de pessoas, ele é a pessoa que você mais vai amar na vida? Pô, pera lá. É uma visão muito restrita, né? O mundo é muito amplo. Então vamos nos permitir conhecer, né? Tantas formas, tantas cores, tantas possibilidades, tantos sabores, né? Então essa é uma ação muito importante. E por fim, 3. Vou me esforçar para enxergar as situações por pontos de vistas diferentes daqueles que estou acostumado. Não serei reativo com quem pensa diferente de mim, né? Então, em vez de já partir para cima, ser o do contra, peraí, o que a pessoa está dizendo, né? Eu nunca fui com a cara desse sujeito. Deixa eu ouvir o que ele tem para dizer, né? Só como experiência, né? Eu nunca gostei do jeitão dele, mas vamos ver o que está por trás do discurso dele, tá entendendo? Isso é importante. Bom, então esse é o perfil número 8. Vamos para o próximo perfil 9, o agressivo, o raivoso. De todos os perfis, pessoal,
que de todos esses sabotadores, esse é o mais perigoso. E quando eu digo perigoso, estou me referindo a risco de vida. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem esse perfil agressivo ou muito raivoso, olha só aí na tela que eu vou colocar. Tá entendendo? Pessoa agressiva, raivosa, ela se mete em muita confusão desnecessária. E de repente, se você tem esse sabotador interno, você não só coloca a sua vida em risco, como você coloca a vida em risco de muita gente, né? O esquentadinho. E hoje no trânsito é uma maravilha, né? Para você extrapolar esse sabotador, né? Quem aqui já ficou nervoso no trânsito? Quase ninguém aqui na sala, né? Aqui ninguém. Aqui ninguém na Unidarma ficou nervoso no trânsito. Pois é, isso é uma coisa muito perigosa, né? E a pessoa raivosa, agressiva, ela diz assim, não é que eu tenho pavio curto, nem pavio eu tenho, para mim já é pabuf, né? Se eu dou um boi para não entrar numa guerra, mas dou uma boiada para não sair, não mexe comigo, que a coisa é feia, né? Olha, eu sou filho de italiano, então você já viu, né? E aí vai. A pessoa com esse perfil, primeiro que ela está jogando uma descarga de toxinas fenomenal no próprio corpo. Né? Fenomenal no próprio corpo. Quando você fica nervoso, você está injetando cortisona e você está fazendo com que o seu corpo esteja mais suscetível a doenças. Essa que é a grande verdade. Às vezes você fica cultivando aquela raiva daquela pessoa, mas o mais prejudicado é você mesmo. Né? Ali até o colega coloca, ainda bem que eu não tenho porte de arma. Pois é. Então esse é um perfil complicado por isso. Né? E esse tipo de gente, além de colocar em risco a própria vida, a vida alheia, você perde muitas oportunidades, perde negócios, né? Você pode testar isso quando você está, por exemplo, vamos imaginar assim, você quer cancelar o plano de assinaturas da sua internet, que você quer contratar outra, ou você quer cancelar o plano do seu celular, que você quer contratar outra, aí você liga lá no 0800, aí você tem aquelas longas esperas, né? Dependendo do quanto você fica nervoso ou não, você consegue medir o raivoso que mora aí dentro de você, né? Ou você recebe uma ligação aí de um telemarketing. Isso são parâmetros para você monitorar. E às vezes negociações, tanto é que o oposto disso é chamado de ter uma atitude diplomática, né? E a diplomacia é obviamente a arte de saber esperar, é a arte de saber qual é o momento do outro, não falar o que vem na cabeça. Ai, Cris, eu sou assim, eu falo o que me vem na cabeça. Pois é, mas esse falo o que te vem na cabeça, às vezes, desculpe falar assim, porque se você se identifica com o perfil, é burrice, né? Porque você tem que ter em mente o seguinte, eu tenho meus objetivos, eu sei onde eu quero chegar, porque na hora do descontrole você nem sabe mais o que você quer. Eu sei onde eu quero chegar. Então, essa postura minha me ajuda ou me afasta de meus objetivos? Então, desenvolver um pouco mais a arte da diplomacia, né? Essa semana, um colega me escreveu, inclusive ele é assinante Unidarma também, ou era assinante, não sei, vou até mandar esse link do vídeo para ele. Ele disse o seguinte, que ele estava fazendo um trabalho novo, ele conseguiu um trabalho de freelance, numa determinada situação, e ele organiza eventos assim tal. Ele montou lá um stand, foi mostrar para a pessoa que contratou, a pessoa falou que não gostou, né? E o que ele fez? Virou as costas e foi embora, né? Não quis saber assim, onde é que eu posso melhorar, ou deixa eu refazer a coisa. Era um trabalho importante, era uma grana a mais para o orçamento dele, mas perdeu o negócio, né? Perdeu aquele trabalho. E perder naquele trabalho, obviamente, vai perder um outro, que desse o outro ia recomendar, que depois ia ter uma outra recomendação, né? Quando você se relaciona com uma pessoa, preste atenção nisso. Você não está se relacionando com aquela pessoa apenas. Atrás daquele relacionamento, você vai bifurcar uma série de outros relacionamentos que sucederão após este. Então é isso que você tem que ter em mente, né? Se você não tiver essa arte da diplomacia,
Você não está perdendo uma oportunidade com aquela pessoa. Você está perdendo infinitas oportunidades que sucederiam após o relacionamento com aquela pessoa, que terá contato com uma segunda, com uma terceira, com uma quarta, com uma décima, com uma vigésima, e etc, etc. Então esse sabotador, não é que também que você tem que ser o bonzinho, o santinho, tem que fazer as pazes e fazer cara bonitinho para todo mundo. Pessoal, não é isso. O que eu estou dizendo aqui, não deixe que impulsos destrutivos destruam situações que necessariamente não precisam ser destruídas. Você pode contornar, né? E para tanto, aqui vão algumas recomendações das quais eu penso que são importantes. Mas vamos só checar antes se você tem esse perfil. Olha lá, ó. Quando estou tenso ou nervoso, minha frustração fica evidente, né? Você não consegue esconder. A veia aqui começa até a saltar, né? As pessoas conseguem... A sua expressão fecha completamente. Cris, eu nunca jogo para perder. Se me provocarem demais, fico furioso. É claro que eu vou reagir. Cris, não deixa barato não, né? Tá pensando o quê? Eu tenho sangue de barato, ó? Tem sangue nas veias. Mexeu comigo é pá buf. Cris, tem certas coisas que eu não aceito ouvir. Eu posso aceitar isso, eu posso aceitar aquilo, mas não aceito isso. Eu digo o que penso de forma direta. O que as pessoas acham disso é problema delas. Eu levo as competições muito a sério, mesmo as mais banais. De repente isso é uma brincadeira boba, hein? Brincadeira, você está lá brincando de, sei lá, de banco imobiliário, o sujeito perde e já joga o tabuleiro em cima de você, já sai furioso. Pô, é só um jogo, cara, pera lá, calma, né? Não é uma coisa simples. Mas mesmo as coisas banais, a pessoa fica muito violenta, leva muito a sério. Será que você é assim? Se você não consegue fazer a sua parte, cai fora, cara, sai do time, né? Então esse é o tipo de perfil. E esse sabotador perde muito, perde oportunidades, perde possibilidades de crescimento, perde oportunidades de você treinar a sua humildade, que é uma coisa muito importante na estruturação do seu caráter, né? Porque às vezes a pessoa também ela é agressiva e você responde na altura. Você tem que entender, às vezes a agressividade da pessoa, ela está machucada, né? Eu até gravei num vídeo no YouTube, acho que foi ontem, antes de ontem, falava o deserto é árido porque ele não recebeu o orvalho da manhã, né? Por isso que a aridez, às vezes, é a falta de carinho, falta de afeto. Então, se você devolve na mesma moeda, aí fica complicado, pessoal, né? Então vamos a algumas ações das quais eu acho que pode te ajudar bastante. Primeira delas, anote aí, tá? Anote no seu caderno. Deixarei de usar expressões como. Só que tem o seguinte, cara. Então a pessoa fala uma coisa, né? É isso. Ah, só que tem um porém. Não tem porém. Para de falar isso, né? Que história é essa de ter um porém? Ah, como eu já disse, essa frase é bem típica desse perfil, né? Então você explica uma coisa, por exemplo, estou aqui dando aula. Pessoal, o sabotador mais perigoso é a pessoa raivosa, a pessoa explosiva. Aí você no chat pergunta, Cris, qual é o sabotador mais perigoso mesmo? Eu falo, pessoal, é o seguinte, como eu já expliquei antes, e você não foi capaz de ouvir, o sabotador... Então a pessoa fica nervosa de ter que repetir, né? Ou então você está numa discussão e você fala, não, você não disse isso, o que você disse foi aquilo, né? Você começa a criar aquela situação de confronto. É complicado, né? Ali a contribuição dos colegas, a Célia. Na atualidade nos deparamos com pessoas com esse perfil. Célia, isso é a mais absoluta verdade. Sabe por quê? Porque com o advento da internet, as pessoas agora só no WhatsApp, né? Elas não olham mais ao lado se tem gente, ser humano ali, né? As pessoas estão desaprendendo a afetividade. Elas estão se desumanizando. Essa é uma consequência da evolução tecnológica. Que nós temos um desafio, né, como seres humanos, de aprender a lidar com isso também. É um grande desafio atual.
que nós estamos passando. Então, realmente, cada vez mais esse perfil está aumentando. E a Viviane, para este perfil de pessoas, temos que assistir ao vídeo que deixasse mais cedo. Como lidar com pessoas difíceis. Pois é, está lá no YouTube, como lidar com pessoas difíceis, exatamente. Então, pessoal, isso é uma primeira ação, se você tem esse perfil. Se você tem esse perfil, ação número 2. Não permitirei que as discussões ganhem uma dimensão acalorada e fiquem tensas. Claro, lógico, você tem que assumir isso como um propósito. Se você se identifica com esse perfil, você tem que se conscientizar. Não, pera lá. Se eu estou discutindo, começou a elevar os ânimos, pera. Pessoal, olha, preciso ir no banheiro, estou com uma dor de barriga, olha, eu preciso sair, tenho que trabalhar, depois a gente volta nesse assunto. Mas não permita mais, tá? E para quê? Para que deixar a coisa ficar acalorada? Ah, eu sei para quê. Por causa do seu ego, né? Você quer estar sempre por cima, você quer sempre ter razão, você quer dar a última palavra. Não, para com isso. Começou os ânimos a ficarem mais inflamados, assuma aqui comigo hoje. Um propósito que você... Não, peraí. Quando a coisa começar a esquentar, eu vou sair de cena. Eu vou ficar quieto, vou ficar na minha, vou dar uma volta. Não vou mais... Cris, eu vou assumir esse propósito com você. Não vou deixar mais a temperatura subir. Né? 3. Vou parar com essa mania de querer ter a última palavra. Será que você tem essa mania, gente? Ó, você é um buscador de autoconhecimento, né? Você é um assinante Unidharma. A gente está aqui o tempo todo falando de evolução humana, evoluir como pessoa, evoluir espiritualmente até, ser um cultivador de autoconhecimento. Será que você ainda tem essa necessidade de ter a última palavra, de ter a razão nas coisas? Pô, gente, espera lá, né? Nós estamos evoluindo aqui, nós estamos crescendo, então vamos nos empenhar em sermos seres humanos melhores, né? E eu vou me dispor a dizer, ali está escrito, a dizer coisas como, talvez você tenha razão, né? Eu vou pensar no que você está falando. Você pode até dizer assim, olha, eu não vejo dessa forma, mas eu vou pensar com carinho nisso que você disse, tá bom? Ou então eu sinto muito, ou então nível pro, né, ou profissa aí, pessoas que já estão, ó, né, já estão numa evolução mais avançada. Você ter a coragem de dizer, de fato, meu amigo, eu errei. Eu estava errado nisso. Você tem razão. Me desculpe, né? Sinto muito pela minha posição, eu estava equivocado. Meu amigo, olha, se você for capaz de dizer isso, você já está próximo aí do nirvana, porque essa realmente é uma frase, assumir os seus erros é muito difícil e exige muito do seu ego, tá entendendo? E a ação 4, não vamos parar por aí não, ó, mais uma ação. Vou parar de competir no trânsito. Pelo amor de Deus, gente. Né? Você, olha, fala sério. Você, assinante Unidharma, buscador de autoconhecimento, né? Uma pessoa que está querendo evoluir, crescer como ser humano. Aí você está lá no trânsito, vem alguém, ultrapassa você, você já fica, não, eu tenho que passar na frente, eu vou acelerar. Aí parou ali no semáforo, a hora que ele sair, eu vou acelerar, eu vou sair com tudo para ir na frente. Pô, para quê, gente? Para que isso? Meu Deus do céu, eu fico pensando, por que você está fazendo isso? Competiçãozinha no trânsito agora? Pô, meu amigo, se o cara passou você, dá tchauzinho para ele, vai com Deus, faça uma prece, olha, que ele seja feliz. Você não sabe, de repente o cara tá desesperado indo pro hospital, que o filho dele sofreu um acidente, sei lá o que aconteceu, entendeu? Se o sujeito tá com pressa, pega o seu carro, desvia para a direita, deixa ele passar. Sabe por que você fica nessa competiçãozinha? Porque você se sente um fracassado. Me desculpe dizer. Você vai lembrar da próxima vez que estiver no trânsito. Eu estou competindo com o cara ali do carro, do meu lado, porque o Cris Almeida falou que eu me sinto um fracassado. Então eu preciso fazer alguma coisa aqui para provar para o mundo
que o meu carro vai mais rápido que o dele. Fracassado. Está se sentindo um fracassado. Mas não mais. Tá bom? Quando alguém quiser ultrapassar você, deixa. Vai com Deus. Né? Pode ir. E você vai assumir um propósito. É 60 por hora essa rodovia? Eu vou andar 50. É 100 por hora? Eu vou andar 90. Sempre um pouquinho menos. Tá? Não precisa ter pressa, gente. Aproveita, gente. Você está me ouvindo? Se você tem esse perfil, é um perfil muito difícil. Se você está me ouvindo e tem esse perfil, assuma esse propósito agora. É pela sua vida. É pela vida das pessoas que você ama. Né? Quantos desastres familiares já aconteceram por isso? Eu não sei se você já passou algum desastre familiar assim, de perda de alguém muito querido, né? Por causa de bobagens no trânsito. Não, eu vou parar com isso e vai ser agora. A última vez, sei lá, foi hoje cedo, foi hoje à tarde, não mais, né? E vamos nos educar com isso, tá? Disciplinar esse eu raivoso, esse ego inflado, esse eu muitas vezes inseguro, que precisa provar alguma coisa para o mundo. Não tem que provar mais nada para ninguém, não. Para com essa bobagem. Eu vou viver na paz, eu vou viver na minha, vou ficar bem comigo. Tá, gente? Assume esse compromisso com você e todos nós vamos sair ganhando. E o último perfil da nossa apresentação de hoje, perfil número 10, o impulsivo. A falta de autocontrole. Olha, e estamos fechando com chave de ouro esse último perfil, porque assim como eu falei o meia-culpa, o excesso de autoconfiança no perfil 1, que eu me identifiquei, esse perfil 10, eu já entrei em muita situação complicada por causa dele também. O perfil número 1 e o perfil número 10 são os dois perfis que eu mais me identifiquei. Eu não sei você, né? Talvez até ao longo da apresentação você possa ir pensando, depois você me fala aí no finalzinho, quais os perfis que você mais se identificou. No meu caso, o 1 e o 10. Porque o impulsivo ou a falta de autocontrole é assim. Você está fazendo uma coisa, aí começou a fazer aquilo, você já pensa na outra. Está realizando esse projeto, mas eu agora tenho que fazer aquele outro. É sempre o mais, sempre o depois, sempre o adiante. É claro que isso é uma coisa muito boa. É diferente daquele sujeito que é muito parado, né? É eternamente aquilo, é sempre isso. Mas o impulsivo, ele corre o risco de ter muita iniciativa e pouca acabativa. Graças a Deus, eu consegui contornar isso em mim. Né? Não é fácil, mas eu consegui resolver. Tanto é, por exemplo, o Unidharma. Unidharma, logo estamos em 2017, né? Logo o Unidharma vai ter 18 anos de existência. O que é uma coisa maravilhosa, né? 18 anos. Vai atingir a maioridade, a Unidharma. Loja Fácil. A Loja Fácil, se eu não me engano, já existe há 9 anos. Então, hoje eu consigo iniciar projetos e fazer com que esses projetos durem e sejam de longo prazo. Mas nem sempre foi assim, pessoal. Né? Nem sempre foi assim. Será que você tem esse perfil, né, de começa uma coisa e as pessoas que têm esse perfil, né, da impulsividade, sempre que é novidade, elas se entediam com facilidade, né? Isso corre um outro problema, elas se endividam com muita facilidade, né? Sempre precisa comprar uma roupa nova, sempre tem que comprar um sapato novo, sempre tem que comprar um shampoo novo, sempre tem que trocar o celular, né? Ah, por que você vai trocar o celular? Porque saiu o outro, né? Olha, eu tinha o celular versão 5, saiu o 6, eu tenho que ter o 6. Não, agora saiu o 7, eu preciso do 7. Olha, vai sair a versão 8. O versão 7, você nem tirou o plástico dele ainda, mas já vai sair o 8, você já está de olho. Então, essa pessoa impulsiva, ela está sempre endividada, porque ela nunca está satisfeita com o que ela tem. E é um problema, gente, isso, né? A impulsividade, ou a impulsividade, se não é no comprar, está sempre se metendo em negócios, compra um terreno, aí não era o terreno que eu queria, vou vender para comprar o outro, aí vende, aí nessa venda você pagou o cartório, você pagou o corretor, já perdeu uma grana, aí comprou outro, né? Aí comprou um apartamento, mas não é esse que eu queria, vou vender para comprar outro, ou troca de carro, né?
comprei um carro, agora eu vou trocar de carro, agora eu preciso de outro carro. E cada vez que você troca um bem, seja um carro, seja uma casa, você está perdendo dinheiro. Ou tem um cartão de crédito, mas um não é o suficiente, precisa ter dois, precisa ter três, e aí vai gastando. Então, e esse perfil, gente, eu vou dizer, ele é para levar você para o ralo financeiro, ele é bonitinho para isso. Se você quiser ser uma pessoa, né, endividada, tem esse perfil que vai te ajudar muito, tá entendendo? E olha o que diz aí. Eu peguei essa imagem da internet, que eu achei bastante interessante, uma propaganda da Pirelli, uma propaganda antiga, passava na televisão. Power is nothing without control. O poder ou a potência não é nada se você não tem controle. Eu queria que você refletisse. Essa é uma filosofia muito poderosa. O que adianta você ter poder se você não tem controle sobre esse poder? Se você é impulsivo? Né? Se você é uma pessoa que não tem domínio sobre suas próprias ações, às vezes não tem domínio nem sobre os seus próprios pensamentos, né? Cada hora quer uma coisa diferente, cada hora começa uma coisa diferente, né? É a pessoa que começou a sua faculdade de engenharia. Não, mas eu não quero engenharia, eu vou fazer direito. Aí para no meio do curso, não, vou fazer marketing. Ah, não gostei de marketing, acho que vou fazer odontologia. Então, o que adianta tanto poder, tanta disposição, tanta força, se você não tem controle para onde esse poder está indo? Está percebendo como esse sabotador ele é grave? Será que você tem isso? Será que você tem um pouco disso ou muito disso? Vamos fazer o teste. Olha lá. Adoro experimentar coisas novas. Essa frase está sempre na sua boca, né? É uma frase comum, é um lugar comum esse tipo de pensamento. Para me sentir realizado, preciso fazer algo novo e criativo. Tenho tendência em abandonar projetos ou relacionamentos que apresentam dificuldades. Quer dizer, eu começou a ficar difícil, já quero outra coisa. É complicado monitorar as finanças, Cris, por causa do meu consumismo ou da minha falta de planejamento. Cris, não adianta, eu não consigo organizar minhas contas. Já tentei juntar as notinhas, já tentei fazer uma planilha aqui no Excel, não vai, eu não consigo. É por causa dessa mente, né? Que está sempre precisando de novidade, essa mente que não tem domínio, não tem controle. Olha lá, se perco o interesse, é difícil continuar desempenhando uma tarefa. Eu atendi uma moça que ela veio até mim porque ela fez a faculdade, aí tinha que fazer a monografia. E ela empacou, fez o primeiro capítulo e a coisa não ia, né? Era tedioso, era difícil. Ela tinha esse perfil, né? Não conseguia levar adiante, abria ali a tela do computador para continuar digitando, parecia até que doía na hora que ela colocava a mão nas teclas, né? Pô, eu não aguento mais essa monografia. E ela não conseguia concluir o curso dela, porque perdeu o interesse. Então, para finalizar a monografia, estava sendo um fardo muito grande. Olha lá, sou bom em começar projetos e atividades, mas não costumo chegar ao fim na maioria deles. Não preciso pensar a fundo em uma ideia. Os detalhes eu resolvo depois. Isso eu tinha muito comigo. Resolvi, lógico. Vamos começar. Depois a gente vê como é que faz, né? Essa é a frase do impulsivo. E não é assim que funciona, gente. Tá? As ações que você precisa tomar, ações que eu tomei para resolver esse meu problema. Serei um melhor ouvinte. Falar menos, interromper menos, ouvir mais. É aquela historinha que a gente falou. Deus te deu 2 orelhas e uma boca, para você escute 2 vezes mais do que fala, né? Considerarei que algumas coisas que penso não precisam necessariamente ser ditas, porque a pessoa que tem essa falta de controle, ela fala mais do que a boca e às vezes fala e depois se arrepende, né? E a palavra é complicada. Já disse isso em outras palestras. A palavra é como uma flecha. Enquanto você não fala, a flecha está aqui na sua mão, no arco e na flecha. A partir do momento que você soltou a palavra, você soltou a flecha, ela foi. Enquanto está aqui, você controla. A partir do momento que você soltou, não controla mais. Você não consegue controlar a flecha depois que você soltou ela do arco. E a palavra falada depois que foi, já era. Então você vai aprender
a segurar mais, né? A guardar mais para você. Pense, por exemplo, quantas vezes você falou uma coisa e depois se arrependeu. Alguém aqui é assim? Eu sou assim, né? Quantas vezes eu já falei uma coisa, pô, se eu tivesse ficado de boca fechada, era bem melhor, né? Então, isso é um propósito que se assume. O 2, vou me empenhar em terminar o que eu começo. Terminar o que eu começo. Hoje eu já resolvi isso. Antigamente eu não conseguia. Então eu coloco lá a ação na minha agenda, enquanto eu não risco, né? Fiz, né? Consegui. Eu não sossego, né? Para tanto estarei consciente de que muitas vezes minhas novas ideias acabam prejudicando algo valioso e eficaz que já está em andamento. E é assim que acontece. Às vezes você está fazendo uma coisa, está dando certo, opa, vou fazer isso aqui também. Aí você deixa de fazer aquilo que estava funcionando para fazer uma coisa nova. Eu falei, acho que esses dias eu falei isso num vídeo que eu gravei no YouTube, né? O cara, ele precisa malhar, ele precisa praticar atividade física. Aí ele começa, eu vou fazer uma caminhada em torno aqui do quarteirão. Aí todo dia ele dá uma volta no quarteirão, uma ou duas voltas no quarteirão, ou ali no condomínio. Aí ele fala, não, eu vou começar academia, porque lá tem equipamento, isso e aquilo, né? Aí ele para de caminhar, que estava funcionando. Aí semana que vem eu vou fazer academia, aí eu pego para valer. E não começa. Então essa ideia de sempre começar coisas novas, de repente você abandona aquilo que está funcionando para fazer uma coisa que é incerta, né? Outra experiência que eu passei na minha vida, como eu falei, a Unidharma está há 18 anos, agora vai completar 18 anos a Unidharma no final do ano, né? E uns tempos atrás eu me aventurei, vou abrir uma empresa, vou abrir outra empresa, vou abrir mais uma outra empresa, e de repente eu comecei a deixar de lado aquilo que funcionava. A Unidharma sempre funcionou muito bem. Não, pera lá, deixa eu parar com isso, deixa eu me concentrar no que funciona. É uma mentalidade que você tem que ter. A ação 3, deixarei de agir por impulso. Se eu tiver uma ideia nova, vou anotá-la, e depois de uma semana voltarei a examiná-la para decidir se vale a pena ou se não vale a pena levar adiante, né? Se você se identifica com esse perfil, atenção, presta atenção, você precisa vencer essa impulsividade, né? Não é porque eu tive a ideia já começo a fazer, Cris, eu acho que eu vou... Tem um aluno nosso, deixa eu ver se ele está aqui na sala. Não, ele não está. Ele não está. Depois eu vou pedir para ele assistir essa aula também. Ele disse para mim numa determinada semana, Cris, eu quero ser coach. Trabalhar com coach. Tá bom. Então vamos fazer assim, você vai seguir tal planejamento, você vai estudar isso, aquilo, etc. Aí deu uma semana, ele até me mandou no WhatsApp. Pena que ele não está aqui, senão ele ia falar para ele se apresentar. Cris, eu decidi que eu não vou fazer coach não, eu vou fazer outra coisa. E ele começou muito recentemente um trabalho de aconselhamento comigo. Eu falei, então tudo bem, então a gente vai ter que mudar todo o nosso planejamento, porque acima de tudo é o que você quer, não é o que eu quero, né? Só que preste atenção, você até há uma semana atrás estava imensamente entusiasmado com isso, e agora mudou? Né? E isso no WhatsApp. Aí na outra sessão falando, não, Cris, você desculpa, é realmente isso que eu quero. Aí, claro, eu com toda a minha delicadeza, né, todo o meu jeito, exortei ele, puxei a orelha dele frente a essa postura, né? Se você fica nessa oscilação, não é porque você teve a ideia que tem que mudar. Pera lá, eu tive a ideia? Bom, deixa eu anotar aqui. Vamos ponderar, vamos refletir. Porque se a ideia realmente for boa, ela vai sobreviver a uma semana, né? Ou a 2 semanas, ou a um mês. Agora, se a ideia não for boa, amanhã você já não está pensando mais nisso, né? E por fim, uma quarta e última atitude. Serei mais cauteloso ao envolver ou mesmo convidar outras pessoas a fazer parte de um projeto. É a mesma situação. Pô, eu tive uma ideia. Ô fulano, eu tive uma ideia sensacional de internet marketing. Você quer? Vamos fazer um site junto? Mas que ideia? Eu estava pensando aqui, me ocorreu, acho que vai dar certo. Você acabou de pensar na ideia, calma, peraí.
Não fala com ninguém ainda não convida ninguém para o seu projeto não, para o seu projeto lindo, maravilhoso. Calma, pensa, pondera, põe no papel, deixa ele sobreviver ao tempo, deixa passar uma semana. Se a ideia continuar boa daqui uma semana, aí você fala com o seu amigo, né? Senão você começa, aí chama o seu amigo, mobiliza, aí já compra um domínio, que vocês vão trabalhar com internet marketing, já contrata uma hospedagem e tal. Aí daqui um mês você já não quer mais. Pô, e como é que você vai ficar com aquele amigo? Você vai queimar a sua imagem completamente. Tá entendendo? Ali os colegas estão compartilhando umas coisas bacanas, olha só. A Eliane, me identifiquei com os seguintes percentuais de perfis. Ali, 90%, acho que o primeiro número não apareceu, né? Acho que o número 1, 90%, o número 4, 20%, 5, 10%, 7, 20%, 10, 40%. É uma forma interessante de ver, né? E você pode saber esse percentual, se você quiser, como a colega fez, com aquelas perguntas, né? Eu respondi todas as perguntas sim, ou aquelas frases, todas são sim, metade delas sim, né? O Arnaldo, perfil 9, o trânsito me irrita muito, olha só, né? Pessoas que não respeitam a sinalização, andam na contramão, passam no sinal vermelho, não param na placa pare, aí o sangue ferve, né? A Viviane, me identifiquei em alguns perfis, mas para mim o mais difícil é compreender o perfil nas demais pessoas. Boa, boa Viviane. Aí, de fato, aquele vídeo que eu gravei realmente vai te ajudar muito, né, que você estava citando. Tá bom, gente? Bom, pessoal, hoje eu vou encerrar por aqui, mas não acabou, hein? Não acabou. Semana que vem quero vocês aqui de volta, porque aí a gente vai ver como efetivamente colocar em prática essas ações. Na aula que vem vocês vão ver que alguns perfis, é o que muitos de vocês já sacaram aqui. Às vezes eu não sou 100% um perfil. Metade de mim é esse, metade de mim é aquele. E mais algumas orientações extremamente importantes para você pôr um ponto final nesses sabotadores e a partir daí prosperar, progredir e ser bem-sucedido em tudo quanto você faça, tá bom? E finalizamos então por aqui. No mais, deixo aqui o meu carinho, o meu abraço e que sua vida seja não menos do que espetacular. Eu sou o Cris Almeida, sucesso e felicidade para você.